Quer apostar nas melhores odds do mercado e ainda ganhar até R$100 de bônus? Link da KTO aqui na descrição. O Baroli, assim, olhando pra trás, assim, para esse trabalho do Diniz, que durou muito mais do que depois daquela entrevista que você foi e tudo mais, chegou a brigar numa época ali por título, que ficou 7 pontos na frente e aí perdeu o campeonato. Teve aquela coisa com o Tietê lá e tudo mais. Como que... Eu tenho curiosidade de saber como que, se você, num comparativo com o trabalho que veio depois do Rogério, que é um ídolo do clube, etc., friamente, quem você acha que fez o melhor trabalho nesses últimos trabalhos? O último do Rogério Crespo. contra o do Crespo. Crespo. Sabe por quê? Eu acho o seguinte. Não é no futebol. É na vida. É resultado, velho. É resultado. Não adianta nada você ser o vendedor mais penteado, o mais perfumado, o que usa coque samurai, o que não fuma, bebe socialmente, se você não vende, cara. Não adianta nada. Você pode ser maravilhoso. Se você não entrega resultado, você não serve. E no futebol, é muito evidente isso. Eu não tô falando o resultado de você ganhar do Bragantino por 1-0. Não tô falando desse tipo de resultado só. O resultado de um trabalho. Então você monta uma estrutura de trabalho para ter resultado. Resultado, o que é? Título. Porque time grande sobrevive de título. Não adianta, o time grande não sobrevive de posse de bola, não sobrevive de torcida só aumentando, não sobrevive de sócio torcedor, sobrevive de título. Cresce, consegue dinheiro, patrocínio, mais torcedor, investimento, conquistando títulos. E eu acho que o trabalho que foi feito do São Paulo nos últimos anos, que muito se questionava, trocar treinador não resolve, porque troca treinador, manda embora, troca treinador, tá. Você traz treinador ruim, você vai ter que mandar embora. Claro. Não adianta nada o São Paulo me levar para ser treinador, não adianta, você pode me dar 2 anos, 10 anos de trabalho. Nunca vai evoluir, porque eu sou um péssimo treinador. Então, o São Paulo contrata vários treinadores, Baresi, Pintado, como é que chama aquele goleiro? Jardine, Doriva, vários treinadores que não tem, eu acho, na minha maneira de ver, não tem currículo para treinar o São Paulo. E eles foram flagrantes decepções e foram mandados embora. Então, quando o Diniz chegou, já me incomodou o fato dos jogadores terem trazido ele. Porque... qual lugar do mundo que funcionário escolhe o chefe? Nenhum lugar do mundo. E a gente está falando de resultado como se fosse uma empresa para dar resultado. Quando o Diniz foi contratado, eu fui no Mesa Redonda. Aliás, antes dessa briga, eu fui anteriormente. E eu perguntei para o Vampeta e para o Miller. Eu falei, tire uma dúvida para mim. Não é legal isso? Quando o jogador banca o treinador? O Daniel Alves, né? Na semana que ele chegou, o Miller falou assim, é legal. Mas tem um problema aí, né? O Vampeta falou, tem um problema. O treinador ficar refém dos jogadores. Aí aquilo ficou na minha cabeça. O Vampeta falou assim pra mim, Barolo, faz uma coisa. Anota quantas vezes o Diniz vai tirar o Daniel Alves do time. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Não tirava. Sabe quantas vezes ele tirou? Eu vou falar quantas vezes ele tirou. Na trajetória deles todas juntos, Daniel Alves e Diniz. 2 vezes ele tirou. Uma contra o Binacional. O São Paulo estava eliminado da Libertadores, estava 5-1 no jogo de volta. O São Paulo já eliminado, no segundo tempo, faltando 10 minutos, ele tirou o Daniel Alves. E a outra vez que ele tirou foi no empate em 1-1 com o Atlético Paranaense, que o Daniel Alves quebrou o braço. Ele quebrou o braço, lembra a história do pandeiro? Claro. Ele quebrou o braço, foi pro banco de reservas, voltou, e aí viu que ele estava com o braço quebrado e foi substituído. As 2 únicas vezes que ele foi substituído. A trajetória do Diniz eu vejo da seguinte forma. Eu acho o Diniz um ótimo treinador, que ele tem ideias muito boas pro futebol. Eu acho que é bom. Ele refrigera o futebol, ele tem ideias boas. Para mim não tem currículo, porque não tem resultado na carreira. Até agora não tem. Tem um título estadual, 2 Série D e uma Copa Paulista. Para mim não é resultado, não tem currículo para ser técnico de seleção brasileira, mesmo que interino. Quando ele chegou no São Paulo, pega esse grupo de jogadores que trouxe, né? Que ele refém dos jogadores, meio que empregado dos jogadores, consegue fazer um bom trabalho, porque ele tem capacidade, eu acho que ele tem capacidade, mas no final das contas, o Diniz foi eliminado pelo Mirassol no Campeonato Paulista, para mim o maior vexame da história do São Paulo. O time do Mirassol montado catado ali, pelo WhatsApp, os caras vieram de ônibus em Mirassol, parava no posto de gasolina e perguntava pro frentista, você joga bola? Entra aí que você vai jogar hoje. Era assim, o São Paulo foi eliminado. Os caras fizeram o Mirassol trocou 18 jogadores para aquele jogo. 18 jogadores. O São Paulo perdeu.
O São Paulo perdeu, foi eliminado na fase de grupos com o Diniz. O São Paulo foi eliminado da fase de grupos da Libertadores depois de 33 anos que não era eliminado da fase de grupos. Foi. Com ele dando aquela declaração lá, Ganhamos o segundo tempo. O São Paulo foi eliminado, caiu para a Sul-Americana. Foi eliminado na primeira fase pelo Lanús, no Morumbi. Tomou 6 gols do Lanús em 2 jogos. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil com o Grêmio e o São Paulo perdeu o Campeonato Brasileiro mais ganho da história. Então, você quer que eu analise como o trabalho do Fernando Diniz? Chega o Crespo, em um mês ele muda a estrutura do São Paulo, assume uma nova direção, uma nova presidência, contrata um treinador que tem história no futebol, mesmo ainda uma aposta como treinador. Ele encaixa um sistema com os caras que estavam lá, os mesmos caras que derrubaram tantos treinadores, monta um esquema de... Ganha o Campeonato Paulista com todos os méritos, Sim. porque o São Paulo foi o melhor time daquele campeonato. Só que aí acontece um problema que eu acho que é o maior problema estrutural do São Paulo, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é a falta de cobrança. É a falta de cobrança que existe em qualquer empresa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente de trabalho. Os jogadores do São Paulo há muito tempo não são cobrados. Não existe uma postura da direção do clube de cobrar esses jogadores, de mostrarem para eles que eles jogam no São Paulo e eles precisam ser cobrados. A gente viu exemplos, 1 milhão de exemplos aí. Você toma de 4-0 na final do Campeonato Paulista, o presidente da entrevista fala que está orgulhoso dos jogadores. Você é eliminado de uma competição, ele posta a foto abraçando com o jogador que é o pior em campo. E o jogador do São Paulo não está acostumado a ser cobrado. Ele não está acostumado. Ele sabe, não adianta, um é outro, vai chegar e vai sair porque não tem esse ambiente de cobrança. Hoje, como é que você vai cobrar jogador se você deve salário para ele? Você não pagou o que você devia para mim, velho. Você está me cobrando? O Crespo começou a cobrar esses caras, como é normal, e eles se melindraram. No Campeonato Brasileiro quase caíram. Tinham acabado de conquistar o Campeonato Paulista, que para mim é o regional mais difícil que tem, eliminando um grande rival na final. E no Campeonato Brasileiro vai para a segunda divisão, mandaram o Crespo embora. Trouxeram o Rogério Ceni, que tem uma história no São Paulo. O Rogério Ceni, na primeira semana, viu que ia cair, que iam fritar ele, falou: dá água na piscina, velho. É assim, é? Você não tem água na piscina aqui, velho. Os caras começaram a rebolar, porque o Rogério tem uma história no São Paulo, enquadrou um outro jogador ali, o São Paulo chegou na final contra o Palmeiras. E ganhou bem o primeiro jogo e foi humilhado no segundo jogo. O Rogério Ceni, que infelizmente não tem essa capacidade de administrar o ser humano que trabalha com ele, começou a... Imagina, os caras não gostam de ser cobrados. Com um treinador que dá esporro na frente de todo mundo, que briga, que vai falar na imprensa que quando perde que eles erraram, e eu treinei o time, mas eles que erraram. Os caras derrubaram ele também, cara. Eles fritaram ele também. Trouxeram um cara experiente, que a primeira coisa que o seu Dorival Júnior fez foi: eu confio em vocês. A gente vai disputar título, eu tô aqui para ajudar vocês, chamou os reservas, vocês vão ter oportunidade, pode vir comigo, confiem em mim, todos vão ter oportunidade. O mesmo time do São Paulo, gente. Ó, a gente tá falando de Lucas Moura e Ramos Oliveira faz 2 semanas. O mesmo time do São Paulo... Mas tem uma importante dizer que o Diniz, em comparação com o Rogério recebeu muito reforço. O Diniz acho que não contratou ninguém. Mas o reforço do Diniz, o reforço do Rogério era assim... era bom e barato. Não tem nenhum aí. O Marcos Paulo tá dando sopa aí. O Marcos Guilherme. Não dá pra dizer que é reforço. Não dá pra dizer que é reforço, né? O seu Marcos Guilherme fala que ele recebeu reforço. E o Diniz falava que ele teve foi o Galopo que machucou. O Diniz falava que ele não precisava de reforço. Ele tinha o Daniel Alves, ele tinha o Hernandes que ele pôs no banco, ele tinha vários jogadores. Mas ele perde o Brenner, né? Que era um cara que era artilheiro do campeonato. Fazedor de gols. Eu acho que não foi por causa disso que ele perdeu a mão do time. Não, eu também acho que não foi, né? A história do Tietê. A história do Tietê foi o seguinte: eu sou jogador de São Paulo e trouxe você. Você vai brigar com ele, que é meu amigo? É isso. Naquele momento do campeonato, faltou muita habilidade para a diretoria do São Paulo. Eles mandaram o Pássaro embora, que era o querido dos jogadores, que amarrava contrato milionário para 5 anos, para 3 anos. Ele saiu, a saída do Pássaro foi muito mais importante para o declínio do São Paulo do que o Diniz e o Perninha. Foi muito mais importante. Os jogadores se sentiram traídos, abandonados, os coitadinhos, por uma nova direção que mandou o querido deles embora e estava começando a cobrar e tal.